Hoje a nossa conversa vai ser sobre esse cenário de altos volumes de estampas, né? Vamos gerar um pouco nosso, né? O entorno da nossa conversa vai ser sobre isso. E aí é o seguinte, vocês já estão escutando um pouquinho da minha história, cada hora eu falo um pouquinho. A gente vai dando em doses homeopáticas para vocês não achar que eu tô forte aqui inventando umas paradas, mas pelos depoimentos, pelos compartilhamentos que eu tô recebendo, é pancadão para vocês também, né? Então, quando eu falo, vocês sabem que não tô inventando história. Mesmo assim, eu vou dar em doses homeopáticas para o negócio que não ficar muito bizarro. Eu entrar nesse meio dos altos volumes foi sem querer, né? Foi sem querer. Então, eu começo no mundo da estamparia, já trabalhando com empresas que têm um volume maior, mesmo lá atrás, quando eu era freelancer, tive aquela, né, empresa pequenininha de prestação de serviço. Já aconteceu do meu fluxo sempre ser com uma porrada de arte, né? Não era assim, vou vender uma arte. Só quando eu fui naquele escritório de artes da Ju Machado, que eu acredito que eu compartilhei isso, que uma professora me indicou para um escritório, né, que era uma pegada artística mesmo, só lá que era aquele flow, nossa, vamos desenhar, vamos criar, lindo. Fora isso, eu já caí num mercado de várias estampas, de criar várias estampas, né, de pegar a coleção, mesmo quando eu mal sabia o que estava fazendo, já fazia coleção. Então era localizada, mas eram várias localizadas, 10 localizadas ou um pouquinho mais, e era um fluxo contínuo, né, de trabalho. Então eu tive que ir desenvolvendo as minhas habilidades nesse sentido, porque era o que aparecia para mim. Não vinha, tipo, me cria um desenho, né? Não vinha isso, nunca aconteceu isso. Vocês não sabiam, mas eu vou contar para vocês. Eu já fiz até, sabe a festa de peão de Barretos? Aquela lá da galera sertaneja fortíssima. Eu já fiz uma camisa um ano para eles, que foi a camisa oficial da festa. Eu trabalhava numa empresa que era uma camisaria e eles fornecem, acho, deve ter fornecer até hoje, isso já faz alguns anos, antes de eu vir para Blumenau. E eles fornecem para eles. E aí, gente, imagina, eu já fiz camisa para festa de peão de Barretos, pensa. E aí é isso, então a minha vida aconteceu assim, sem planejamento, tá? Então não foi assim, eu decidi que eu quero viver nesse fluxo de criar uma porrada de estampa ao mesmo tempo. Na sequência, entro na gravadora. Gravadora, poxa, pancadão, é serviço um atrás do outro, independente do cliente que seja, você não fica parado, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então, esse fluxo de grandes volumes sempre foi acontecendo, né? Então foram ali quase 5 anos assim, saio dali, entro por um curto período de tempo numa empresa que eu fiquei 6 meses, que prestava, que fornecia, fazia peças para magazines, era só magazines no setor infantil. Os volumes também eram bizarros, era um volume bem alto de artes, e ali tinha tanto criações, artes livres, né, que a gente seguia o brief dos magazines. Não lembro de ter um magazine que eles não trabalhavam, e tinha os licenciados, né, e a gente trabalhava com os licenciados, criando, enfim, vários. Então, assim, volume forte, volume alto. Nessa empresa eu fiquei 6 meses, tá? Ali eu fiquei pouco tempo porque eu não me identifiquei com os valores da empresa. É um excelente lugar para trabalhar, excelentes salários, assim, se você for pensar por esse lado, mas os meus valores não batiam. Então, na sequência, eu fui para Lancaster, estamparia, fornecedor novamente, altos volumes de trabalho. Então, quando a gente fala nesse volume muito alto, se você não está
inserido na indústria, né, principalmente mais voltada para esses nichos que eu tô falando, que são prestadoras de serviço ou fornecedores para os magazines, você pode parecer meio surreal esses volumes. Na verdade, até mesmo para muitas pessoas que trabalham nesse meio, os volumes que eu já, né, eu e a equipe que eu sempre estive presente, chegamos a trabalhar, é algo mesmo fora, é algo que assusta um pouco, né? Já comentei de fazer mais de 100 artes, enfim. Mas o que a gente tem que guardar disso daí? O que eu tiro de lição, tem um vídeo falando sobre isso também, não é que você tem que trabalhar loucamente, já comentei isso, nesse fluxo louco e frenético, é que isso faz parte da minha personalidade, né? Sempre criar desafios, sempre superar coisas, sempre, porque se eu não tiver esse estímulo, se eu não tiver alguma coisa para superar, eu começo a cair num vazio. Eu começo a cair no vazio e as coisas começam a perder sentido para mim. Então, eu tô sempre me desafiando e sempre olhando as coisas e pensando, eu acredito que eu sou capaz de fazer. Eu acredito que isso pode acontecer e dentro disso eu fui criando, né, com colaboração da equipe, principalmente da Mag, a gente foi criando esse fluxo para entender que qualquer pessoa sim é capaz de fazer um alto volume de arte, seja lá o que for um alto volume de artes para ela, tá? E existe, é um processo, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo hoje aqui. Quando eu falar números, eu não quero que vocês pirem a cabeça, não. Alto volume de artes é o que você considera um alto volume de artes, tá? Se você considera que fazer na semana 5 artes é um alto volume de artes para você, é isso, tá? O que você vai fazer é que esse número que você decidiu que é um alto volume de artes, de acordo com o seu trabalho, com as suas características pessoais, enfim, que isso seja confortável. Que esse número que você escolher que seja confortável sempre e que você seja dono dos seus processos, tá bom? Então, esse é o foco da nossa conversa. Então, quando eu falar, porque eu fiz 100 artes, gente, não pira o cabeção, tá bom? Tem como fazer? Sim, tem como fazer, tá? Mas se você não quer, não tem que fazer. Você é que decide o que te faz feliz. Eu alcançar aquele... Quando eu penso pensava, na época, hoje eu nem penso mais assim. Quando eu pensava nesses números, me dava um play. Nossa, eu ficava na adrenalina, ficava doidona, toda orgulhosa, que nós vamos chegar nesses números. E aquilo me motivava. Entende que o meu foco era no objetivo. E aí eu queria chegar naquele objetivo com uma qualidade X. Eu falava, eu vou provar que eu posso fazer isso. Tipo, era uma disputa interna, era um negócio aqui comigo, entendeu? Era mostrar que rolava e isso me dava muito gás. E hoje, meu olhar é outro. Hoje não é isso que me faz feliz. O que eu fiquei é com o aprendizado desse processo. Então, você não pira o cabeção na nossa conversa em nome de JC, hein? Por favor. Tá, então assim, esses números... Tudo isso só é possível porque existe uma organização de mente, técnicas, processos, espaço físico e técnicas, tá? Esse flow, esse fluxo, essa organização que começa na mente, lá no seu propósito, no seu objetivo, no que você quer alcançar, é o que vai fazer você conseguir ter altos volumes produtivos, né? Lidar com uma alta, às vezes, pressão, ou às vezes ter que se superar em criatividade, seja lá o que for que você tem que se superar em volume produtivo, é esse fluxo com a soma dessas coisas que vai fazer você chegar nesse objetivo que você deseja, seja ele qual for, ok? Então, existe um passo a passo, nós mapeamos um passo a passo. Então, foram muitos testes e sempre a gente descobria que algo diferente no processo poderia trazer mais resultados, né? E você vai treinando até que
você não pensa mais no processo, você só faz. Que esse fluxo, ele serve também para sua arte, tá? Então, vamos dizer que esse fluxo, você não quer ter um alto volume, mas você quer criar um processo criativo para que não te falte insights, inspirações, né? Para que você desenvolva os seus trabalhos, caso você seja uma pessoa que decidiu que para você fazer uma arte por semana tá incrível. Existe esse mercado que vai pagar o valor que você acredita que existe nessa arte que você fizer. Então, não é porque eu comecei aqui no pancadão de altos volumes, onde os meus valores são X, porque eu trabalho com altos volumes, que você não vai poder utilizar isso no seu fluxo se ele for extremamente mais reduzido, e ele vai ajudar você a crescer na sua arte, tá? Porque você vai conseguir encaixar no seu flow os seus estudos, o seu aprendizado. Entende que não importa o que seja, você vai encaixar nesse fluxo, nessa sua rotina, para que você esteja em constante melhoria, tá? Tem que fazer parte da sua rotina. E aí, eu queria compartilhar com vocês uma coisinha bem louca que tá acontecendo comigo, porque assim, o meu objetivo de compartilhar esses momentos que eu estou vivendo em termos de, né, desse lançamento do curso, essa minha virada profissional, focando em outras coisas, eu compartilho com vocês porque é importantíssimo que vocês entendam aquela história que eu já falei algumas vezes, do processo, que vocês tenham amor e carinho pelo processo de vocês. Hoje, para mim, essa arte, né, essa parte da estamparia, ela chegou numa boa curva já, e tudo que eu aprendo, né, que é um constante aprendizado, ele só vem somando e beleza, já não caio mais naqueles, nossa, eu não vou conseguir fazer esse trabalho, nossa, esse desafio. Isso para mim já é muito claro e organizado na minha mente, né? E se aparecer um desafio, ele vem para me trazer trazer felicidade, não me gera mais medo. Mas isso que eu estou vivendo com vocês, esse compartilhar me gera medo. Então eu preciso que você entenda, quero, desejo, use todas as palavras, que se você ainda não está atuando no mercado e está apavorado com um monte de coisa que você possa escutar de mim e de outras pessoas, eu quero que você acolha seus sentimentos e entenda que eles vão passar. Que isso vai passar. E quando você encarar um novo desafio, eles vão aparecer tudo de novo. Então esse é meu objetivo de compartilhar essa minha vivência agora, porque não é porque eu tô segura na estamparia que eu tô segura em outras áreas da minha vida. Entrou um negócio novo, começa o fluxo todo de novo, tá? A diferença é o que te para. Então, se você tá agora recebendo uma tonelada de informações, ou no trabalho que você começou, ou aqui comigo, caso sejam muitas novidades para vocês. Entende que é o mesmo fluxo? Vocês vão ficar tensos, perdidos, a cabeça vai começar a trabalhar no horário que era para ela descansar, as coisas vão começar a acontecer e vocês têm que fazer o quê? Faz parte do meu processo. Tá bom? Então, nada de assustar, nada de... Só vai, galera, só vai. E esse processo está acontecendo comigo em outras áreas. E a gente compartilha e vai superando juntos. E vambora, eu vou na minha pegada aqui, vocês vão na de vocês aí. E o que for possível ajudar, eu vou ajudar, tá? E aí, vamos voltar ao nosso papo. Aqui... Tá, tudo baseado na organização, nas técnicas. Tá. Assim, esse fluxo criativo que a gente cria, ele é muito importante para vocês startarem as criações de vocês. Porque, por exemplo, quando você pode perder muito tempo pensando como você vai construir a arte. Então, quando a gente vai fazer grandes volumes de artes, você tem que ser muito rápido para iniciar essa arte,
tá? Aí você é rápido para você começar. Isso faz com que você invista o seu tempo em pontos que você julga importante para esses desenvolvimentos e não perde o seu tempo com outros fatores do processo que vão te enrolar, tá? Então, assim, esse fluxo é o quê? Para você, o que você tem que ter com esse fluxo? Você tem que estar com a cabeça sempre extremamente abastecida de referências, tá? Então, você tem que ser uma pessoa que constantemente tá olhando artes, olhando imagens, olhando estamparia, olhando, e você pensa que você tá ali de louco, mas não. Você tá, ó, guardando, mesmo sem perceber. Então, quando você tá ali no seu Instagram, quando você tá nas suas mídias, Pinterest, crie suas pastas, tá? E fique olhando. Eduque o seu olhar sem parar. Que ele fique ali, ó, constantemente enxergando e vendo coisas novas. Você tá armazenando tudo isso. Você tá armazenando sem parar. Você tá enchendo. Então, você vai para uma loja, você não tenha só o olhar do que eu vou comprar. Você olha tudo, o que aqui tem de interessante, tá? E você começa mudar o seu olhar, educar o seu olhar para que tudo possa ser uma inspiração. Então, você tá na rua, você vê um muro massa, ele é uma inspiração. Você pode guardar isso, ou se só o olhar para você for suficiente, dá aquela parada assim, sabe, viajada e, nossa, tô no supermercado, uma embalagem pode ser uma inspiração. Nossa, que louca essa arte aqui. Vou para a parte de frutas, nossa, que louca essa fruta aqui. Nossa, que, entende? Tudo tem que ser uma inspiração para você, porque não tem essa parada de, ai, vou criar, abre o céu, desce uma luz divina e entende? A gente faz o quê? Conexões com o que a gente tem aqui dentro. Claro que existem as pessoas que têm, né, uma pegada diferente, artística, que consegue trazer algo de dentro, mas eu acho que acredito muito que tem algum coisas que vêm, sabe? Coisas que ela absorveu para pôr aquilo para fora. De repente ela se inspira em livros, em histórias. Gente, é muito louco. Eu olho, quando alguém conta alguma coisa para mim, eu já vou criando aquelas imagens na minha cabeça. Eu já vou criando filmes. Eu viajo, mas eu viajo grande, eu viajo longe, eu sou muito louca. Eu adoro viajar, entendeu? Quando um cliente vai passar um briefing para mim, eu fico meio que olhando assim, sabe? Meio morteiro assim, e ele vai. E eu já tô ali, ó, pirando. E aí eu já tô montando a estampa que ele falou, aí eu já tô me arrepiando, aí eu já tô na piraceira. Se eu conseguir, na hora que eu parar, já iniciar o projeto, meu, é incrível, porque eu já tô com uma coisa muito certinha na minha cabeça. Se eu não consigo, vai ficar um vestígio disso, que eu depois vou dar sequência, né? Porque aí eu vou ter saído daquele flow ali. Mas eu vou criando enquanto eu tô vendo as coisas, eu vou criando. E eu crio por quê? Porque eu tô atenta a tudo, todas as imagens me trazem inspiração. E não é só da minha área, porque se você ficar só preso a pesquisar estamparia, você vai acabar ficando preso numa caixinha, num quadradinho, e não vai conseguir trazer elementos novos à sua criação, tá? Então aí acaba ficando tudo muito quadrado, tudo muito certinho, né? Muito o que o outro já fez. E quando você expande o seu olhar para uma arquitetura, arte de rua, né? Alguém que desenha quadros de uma maneira diferente, quando você começa a expandir o seu olhar sobre outras partes do caminho, né, outras coisas, você consegue colocar novos elementos na sua arte, no seu desenvolvimento. Então, assim, teve por muito tempo, eu não tô conseguindo fazer isso agora, e me faz falta. Eu, antes de dormir, eu gostava de olhar o Pinterest. Gente, ó, antes de dormir eu ficava ali, ó, viajando e guardando, viajando e guardando, viajando e guardando.
E muitas vezes eu nem precisava acessar esses bancos de imagem, mas eu precisava ter certeza que eu estava guardando aquelas referências incríveis ali, para que em um momento eu conseguisse, ó, correr lá e pá, as coisas se conectar na minha cabeça, tá? Então, celular total, vejo, só que aí meu celular é só artistas. Tem uma bobaginha ou outra, mas é bem pouquinho, tá? Se vocês entrarem lá, as pessoas que eu sigo, vocês vão ver que tirando um amigo ou outro e algumas pequenas bobagens, porque, gente, a gente tem que dar uma risadinha às vezes, é só artista, é só galera massa, entendeu? E aí você vai criando esses links, esses ganchos na sua cabeça de imagens. Quando eu fui a primeira vez para Londres, tá? Quando eu cheguei lá, eu primeiro já me sentia dentro de um filme. Eu falava, nossa, sabe? Eu ficava assim, com o olho arregalado, olhando tudo. E aí eu ficava meio catatônica, assim, sabe? E nessas primeiras viagens eu fui com o Du e ele falava assim, que tá tudo bem, que você tá fazendo, que eu ficava meio doidona, assim. Eu falava, tá tudo bem, só tô educando o meu olhar. E é isso que eu sempre fiz. Então eu olhava aquela estética das coisas, eu olhava as paredes, eu olhava. O que menos me inspirava mesmo eram as lojas mais comuns, assim, né? Os grandes magazines e tal. Mas quando a gente ia para algum lugar diferente, onde as paredes, as coisas, as artes, aquele vucu-vucu, eu queria absorver tudo aquilo. Eu não lembro direito dos nomes dos lugares que eu ia também, eu não gravo isso na cabeça, mas eu lembro que uma vez a gente foi, não sei se era Paris, sei lá, tinha uma feira de rua e tinha coisinhas de porcelana empilhadas. Quem viaja, se tiver aqui, sabe do que eu tô falando, né? Tinha um monte de coisas usadas e antigas, tipo era um brechó ao ar livre, uma rua enorme assim, e aquilo era a coisa mais linda do mundo. Eu queria guardar todas aquelas imagens na minha mente, porque, cara, não é um brechó comum, é um brechó fantástico. Era um negócio assim, muito louco, e tinha louças diversas, uma pecinha só, e elas faziam aquelas. Gente, eram as imagens do Pinterest na minha frente, sabe? Aquelas imagens lindas. E aí eu entrava numas lojas, nos vucu-vucu assim, e tinha chuteiras antigas de couro, bolas antigas, coisas antigas. Gente, era uma piraceira. Eu achei que eu ia ter uma overdose de imagens. Gente, eu me empolgo muito porque eu piro muito com essas coisas. Nossa senhora, vocês me jogam num lugar, eu quero engolir tudo aquilo ali pra dentro de mim. E onde é que isso aí reflete? Na hora que eu vou criar. Na hora que eu sento para criar, é muito rápido para eu startar a minha arte, entende? Porque eu tô muito cheia. Eu tô muito cheia. Sempre muito cheia. E chega uma hora que você tá para explodir, você tem que pôr isso para fora. Tudo aquilo que você viu, todas aquelas imagens, isso é um exercício, tá? Isso tem que ser constante na sua vida. Se você não faz, você começa a fazer agora. Porque você não vai ser capaz de fazer um alto volume de artes se você não treina o seu olhar a estar sempre absorvendo coisas lindas, coisas úteis, coisas incríveis, entende? Seja lá o que for lindo para você, você tá ali, ó, se enchendo. E a hora que você starta, é pau, é um start atrás do outro. Sim, todas as suas vivências, todo o seu ambiente é bagagem para você trazer para sua arte, para sua estampa, tá? Então, você tem que estar, ó, constantemente pondo para dentro, porque na hora de você soltar, falta vida, falta horas para eu desenhar tudo que eu quero. Falta, gente, falta abraço para eu jogar para fora tudo aquilo que tá rolando dentro da minha cabeça. Eu acho que eu vou precisar de umas 4 encarnações para executar tudo que eu gostaria, porque aqui, ó, eu tô sempre abastecendo, tá sempre fervendo, porque eu tô sempre pondo para dentro.
E aí, o que eu junto na sequência? Tá? Então, eu tô aqui, ó, cheia, transbordando de criatividade. Isso é criatividade. Você junta coisas que você tá vendo, misturo isso, com isso, pau, formou uma coisa nova, entendeu? E aí, eu mantenho o quê? Meu ambiente de trabalho, ele tem que ser extremamente organizado, né? As coisas têm que ser de rápido acesso, as coisas têm que fluir muito rápido aqui. Quando eu vou criar esse meu fluxo, né, de desenvolvimento, eu não posso levantar e pensar, peraí. E olha que às vezes eu mesma falando isso me pego e eu quero morrer quando eu faço isso. Tipo, onde é que eu coloquei isso aqui? Pensa quanto tempo você pode perder procurando um lápis, procurando um papel que você não sabe onde você enfiou, procurando uma tinta, procurando uma referência no seu computador, procurando, todo louco. Aí, como é que você vai ser capaz de pegar um alto volume de arte se você vai perder? Soma quantas horas no dia você perde girando em torno de si ali no, sabe, tipo, toda louca girando, só, sabe, correndo atrás do rabo, onde é que eu deixei isso aqui? Então tem que ser assim, ó, estica o braço, tá aqui, estica o braço, tá aqui também, entendeu? E aí você chega no seu escritório e larga, e eu sou assim, ó, eu tô andando, eu faço isso com o celular, eu tô andando, aí alguma coisa me chama de atenção, alguma coisa acontece, eu solto. E continuo andando. E continuo louca andando. Aí eu paro, que eu sinto alguma coisa. Gente, tá faltando alguma coisa. Meu celular. Onde foi que eu larguei? E aí eu volto toda louca. E se você faz isso com os seus materiais de trabalho, se você tem essa parada aí de falar e soltar as coisas, sabe? Gostei, ordem é progresso, é isso aí. Você tem que estar sempre buscando as suas coisas, sempre se encontrando nos seus materiais e não tem como você ter um alto volume produtivo, se assim você quiser, ou se você ser simplesmente produtivo. Sabe se sentir produtivo? Hoje eu sentei e fiz acontecer, seja lá o que for, ou em quantidade de artes, ou num desenvolvimento extremamente complexo que vai demorar vários dias, mas você quer que ele flua, certo? Você quer sentir que ele foi produtivo. Se a sua organização de espaço não estiver acontecendo, você não vai ser produtivo. Vai acabar o dia e você vai pensar, fiz tudo e não fiz nada. Gente, essa organização, ela é física, ela é mental e ela é aqui, ó, no nosso mundo virtual, programas, tá? Pastas, enfim, o seu arquivo. Vamos lá, agora a gente tá aqui no computador. Se o seu arquivo não for organizado, você vai ficar ali toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, procurando onde é que tá a centésima, milésima layer. Não dá para isso acontecer. Se você quiser ser produtivo, o seu arquivo tem que ter o mesmo fluxo de organização do seu espaço físico. É uma soma de coisas, porque quando você conta todo esse tempo que você perdeu, é que tá ali, é ali que tá o que a sensação de tipo, não fui produtivo, não aconteceu, não cumpri minha meta, porque não é porque você é um criativo, que você transborda e respira arte, que você tem que ser um maluco beleza. Porque nós estamos falando aqui de negócios, e se você não é negócio, não é eu quero viver da minha arte, eu tenho que ganhar grana para conseguir viver da minha arte, porque afinal de contas, pincel ninguém dá por aí, tinta ninguém dá por aí. Eu preciso desses materiais, eu preciso comprar. E se eu sou uma pessoa que tem que gerar minha renda para poder comprar, eu tô falando de negócios. Então, mesmo que você tenha um olhar muito artístico sobre o seu trabalho, seu tempo é dinheiro, seu tempo é que vai fazer você proporcionar seu meio para criar a sua arte, né? A gente precisa da grana. Você precisa se encontrar em todos os seus espaços,
tá? E você não tá se fechando. Eu sou mais doida, eu piro um monte, eu me divirto demais quando eu tô criando. Eu dou risada quando é infantil, eu me divirto com as coisinhas. Eu vou me emocionando com a parada da minha arte. Mas eu tenho a minha organização, eu tenho meu processo, eu tenho meu fluxo, porque eu preciso fazer aquilo ali acontecer para eu continuar vivendo desse jeito que me faz feliz. Então, eu já criei como hábito na minha vida criar processos. E você cria processo o tempo todo. Você cria. A questão é que você não para observar os seus processos, né? Então, imagina assim, toda vez que você vai iniciar um trabalho, você está no meio de um processo. Você tem o jeitinho que você começa, o jeitinho que você faz, você vai fazendo as coisas e é sempre o mesmo giro. Pode prestar atenção, seja ele organizado ou não, ele te dando resultado ou não, ele é o seu processo. Então você tem que descobrir quais partes do seu processo você tem que melhorar para você alcançar os resultados que você deseja. Então, quando eu falar para você, você pode fazer 100 artes no mês, se assim você quiser. Existe o processo, você vai fazer, né? Cada vez que você for, pode ser uma criação, você pode contar alterações, né, no seu dia a dia como processos também. Hoje eu quero fazer cinco, né, trabalhos, seja lá qual ele for, né, ou é manual, ou as alterações entram no caminho. Você pode mapear o seu atendimento do cliente aos seus clientes para você encontrar essa produtividade, né? Se eu tenho pausas no meu fluxo criativo porque eu tenho que atender um cliente, como que eu vou fazer quando isso acontecer, como que eu vou organizar o meu espaço, minha mente, tá? Então, toda a organização que você cria, você tá criando um processo e esse processo é que te leva a resultados. Eu vou tatuar essa palavra, frase, amor ao processo, porque tudo é um processo, entendeu? E aí, quanto mais você ama, você entender o seu fluxo, mais fácil fica para você. A falta de controle, a falta de organização, a piraceira da Bahia aqui, não te traz resultados, entendeu? A não ser que seja um momento que você queira se permitir viver isso. Eu quero me permitir viver esse fluxo assim. Hoje eu vou criar algo para mim e eu quero que aconteça como acontecer. Se permita, até para isso que você acabou de criar um processo. Entende? Tudo é processo. Então, se você encaixar, isso vai fazer parte da sua vida. E aí, você encaixando essas coisas na sua vida, você também vai ser capaz de encaixar os seus estudos. Então, eu quero aprender uma técnica nova. Como que eu vou encaixar essa técnica no meu fluxo do meu dia, né? Isso, esses testes, essas coisas que a gente vai adicionando ao nosso fluxo diário, faz com que você esteja em eterno desenvolvimento, em eterno crescimento. Eu até aconselho você a estar sempre treinando algo, né? Que vai levar um pouquinho, que te tire da zona de conforto. Agora eu tô desconfortável, então eu tô indo pro lugar certo. Isso aqui é um saco para mim. Então você tá no lugar certo. Acaba, sim, procrastinação total e a gente foge pra caramba de tudo aquilo que a gente não se sente confortável. Quando você tem um processo, né, seja lá qual for de trabalho, tudo quando chega um novo, existe o período de adaptação, assim como do aprendizado, e vai tudo bagunçar. Mas se você é uma pessoa consciente que essa é uma fase, que você precisa organizar isso na sua rotina, você vai criar o seu novo processo para isso acontecer. Então, você não pode deixar aqui, por exemplo, interrupções de fluxo criativo, como atendimentos a cliente. Se você trabalha numa empresa, se é um movimento muito grande lá dentro que te disperse, você vai ter que encontrar os seus processos para fazer acontecer com tudo isso. Porque o ambiente ele não é 100% controlado. Coisas podem acontecer. E se você quiser controlar o ambiente, você vai criar alguma coisa
para transformar o seu meio naquilo. Então, assim, se você é uma pessoa que realmente te desestabiliza, faz com que você perca muito fluxo criativo. Quando clientes te ligam, e se eles te ligam muito e tal, você sabe que você é uma pessoa que precisa criar combinados com o seu cliente para que você seja produtivo e entregue as coisas no prazo para ele. Então, tudo aquilo que te desestabiliza, você vai ter que criar um processo. Tudo é processo, tudo o que a gente faz é processo. Então, não tenha medo dessa palavra, de achar que é um negócio muito grande, muito técnico. Não, a nossa vida, a gente cria processos na nossa vida o tempo todo. E como a gente não olha para eles como a gente tem que olhar, a gente não consegue mapear os nossos pontos fracos e reforçar os fortes, né? E ir trabalhando. Isso aqui eu mantenho, eu reforço, isso aqui eu conserto. E organiza. Então, essa é a conversa de você conseguir fazer altos volumes de arte. Você é capaz de fazer o que você quiser, desde que você organize seu dia para isso. E aí eu queria falar para vocês a importância da parte técnica para que você tenha um alto volume de artes ou um alto volume produtivo, né? Como eu repito e vou sempre repetir, seja lá o que for esse alto volume de arte ou seja lá o que for esse alto volume produtivo para você, tá? Então, assim, você conhecer as suas ferramentas, tá? Você ter domínio. Bom, eu trabalho no Photoshop. Ah, Cândice, por que você só trabalha no Photoshop? Porque o meu trabalho tem uma pegada manual. E para eu desenvolver a pegada que eu quero do meu trabalho, o mais indicado é o Photoshop. É o mais orgânico, é o mais fluido, é o que acontece. Então, eu quero compartilhar com vocês a minha arte. E para ela acontecer é no Photoshop. Mas você vai pegar todos os processos e encaixar eles nos programas que você se sente confortável. Então, se você é uma pessoa fera no Illustrator ou que trabalha muito bem no CorelDRAW, você vai encaixar esses processos, a sua realidade e vai encaixando o Photoshop na sua vida, porque o Photoshop vai te dar um outro nível de trabalho, um outro nível de desenvolvimento, né, literalmente de tipos de desenvolvimento. Então, você conhecer as ferramentas de trabalho, que são, agora eu tô mais focada no computador, né, com os softwares que você trabalha, quanto mais você conhecer deles, mais rápido e mais produtivo você vai ser. Porque, vamos dizer, se eu sou uma pessoa que conhece muitos atalhos, né, atalhos faz parte da vida. Por quê? Porque o deslocamento do seu braço faz você perder tempo. É muito louco isso, mas vocês têm sempre que pensar, quando eu falo essa conversa, é que eu sou uma pessoa de um alto volume produtivo quando eu quero, tá? Então, para mim, essas pequenas coisas fazem a diferença, né? Só que eu sempre fui uma pessoa que trabalhou atalho, atalho, atalho. É tanto atalho que eu já comentei para vocês, eu sempre dessas minha piraceira na cabeça de tipo, gente, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, porque eu não sei como eu faço. E eu não tô mentindo, eu não sei como eu faço. E eu entro ali, ó, numa pira muito louca e o negócio flui, vai, e é rápido. Aí quando eu tenho que explicar, quando eu tenho que mostrar, eu desorganizo toda a minha mente. Eu fico, onde é que tá as coisas para eu mostrar onde é que tá? E aí eu vou tentando achar, e eu lembro, e eu vou lembrando do que eu fiz. Então eu tô aprendendo a trabalhar de outro jeito, né? A trabalhar falando, a trabalhar, sabe, dessa maneira, e isso me traz lentidão. Isso me traz lentidão, mas eu tô me adaptando e eu vou me reencontrar, né? Então, todos esses detalhezinhos, no final do dia, eles têm muita força e muito impacto nos seus resultados produtivos, tá? Então, o seu deslocamento do braço, você não conheceu o programa, né? Então, você está em processo de aprendizagem, tentando entender atalhos, tentando entender como que o programa funciona, e isso cai o seu ritmo produtivo, né? O seu deslocamento do braço, toda vez que você tem que ir lá pegar uma ferramenta, se ele não tá no atalho,
come seu processo produtivo, né? Você pode ser uma pessoa rápida sem usar tantos atalhos, tá? Mas você não vai ser tão rápido quanto uma pessoa que usa atalhos. Isso não precisa você se iludir, tá? Então, assim, você pode ser rápido não trabalhando com atalhos, mas você nunca vai ser rápido como uma pessoa que usa atalhos. Então, eu conheço um número X de atalhos, ele já me dá muita velocidade. O meu irmão conhece um número bizarro de atalhos, entende? Então, o fluxo dele é mais forte ainda que o meu, porque ele consegue gravar na cabeça dele muito atalho, muito. E fora atalho, o moleque ainda faz action, entendeu? Então, assim, se ele vai repetir um processo 3 vezes, para ele já cria uma action. Ele é assim, ele fala assim, a máquina tem que trabalhar para mim. Só que a arte dele é outra. Ele é muito mais arte finalista, ele tem um perfil de arte finalista, técnico mesmo, muito mais fechado nisso, do que a minha parada que é mais artística, né? Então, você também tem que ver quais são as suas características, as suas principais características que começam a basear o quanto de atalho você vai usar. Então, por exemplo, o meu irmão, ele tem várias actions para raportar, né? Não é lá no offset, nada, ele raporta com actions e, enfim, só que isso faz com que a arte dele tenha um padrão, né? Tenha padrão. Eu não gosto de padrão, porque o meu estilo é orgânico. Eu gosto, como eu já falei para vocês, que você olhe a minha estampa, seja ela qual for, e você tenha a sensação de leveza, de que as coisas estão caindo. Eu gosto que passe um sentimento de paz, de calma, e para isso eu penso no movimento da construção da minha estampa. Por isso eu não amarro o meu trabalho com a action, porque cada estampa é uma história para mim, é um sentimento. Qual jeito que tá certo? Não tem jeito que tá certo. Eu atendo um determinado mercado com isso, ele atende um determinado mercado com o trabalho dele. Você pode fazer a combinação das duas coisas e usar elas quando te for conveniente, quando for necessário para você, né? Você tem que pegar todos os conhecimentos e deixar aquilo ali, ó, a seu favor, para você usar, tá? Então, assim, é importantíssimo você ir adicionando aos pouquinhos atalhos no seu desenvolvimento do seu trabalho, né? Quando você estiver nos programas. Não precisa achar que você vai ser a louca do atalho de cara. Adicionar outro quando aquele já virou, já incorporou. Incorporou, coloca mais um. Se você consegue incorporar 2 ao mesmo tempo, incorpora, tá? Você pode criar atalhos, né? Essa ferramenta originalmente não tem atalho, você pode criar atalhos, né? Ah, eu quero que tenha. Isso você tem que usar a seu favor, você tem que usar o programa ao seu favor, né? Meu irmão tá muito certo quando ele fala, o programa tem que trabalhar para mim, não sou eu que tenho que trabalhar para ele, né? Então você, com os seus conhecimentos, começa a fazer o programa trabalhar para você, e isso vai fazer também com que você tenha um fluxo produtivo muito grande, né? Então, essa soma de tudo que você organiza no seu dia faz com que você não perca tempo nos seus processos e cada vez que soma, cabe uma arte a mais, tá? Outra coisa que faz você ter um alto volume produtivo é você equilibrar o nível da sua arte. Então, é óbvio que se eu vou fazer uma arte extremamente complexa, manual, trabalhada, rica em detalhes, eu não vou conseguir fazer 5 artes num dia, certo? Eu tenho que equilibrar. Então, o legal é você pensar quantas artes você gostaria de fazer na semana. Você pode começar na semana. Antes, quando eu programava isso, a gente tinha programação mensal, né? Então, a gente fazia a programação do mês e eu sabia quantas artes eu tinha que ter por dia para conseguir atingir a meta do mês, né? E aí, tem 2 maneiras de você trabalhar isso. Ou você vai trabalhar
olhando para os atrasos, ou você, não tem, você vai trabalhar olhando para os atrasos, né? Porque, por exemplo, hoje eu vou encaixar uma arte que foi muito complexa, ficou 5 artes para trás para completar o meu fluxo produtivo, né? Minha meta. Então, no outro dia, eu só vou fazer arte simples para subir esse número e equilibrar tudo de novo. Então, é literalmente uma continha, né? Organização do seu dia que você vai ter que fazer, porque se você quer alcançar X número de um nível variado, né, de artes, você vai ter tendo sempre que equilibrar o nível dessa sua arte, que no caso eu controlo por hora, né? Para mim, o que manda se é complexo ou não uma arte é a quantidade de horas que eu invisto nela, tá? Então, ela pode ter poucos elementos e eu ter investido muitas horas nesse elemento. Então, como é que eu vou contar aqui que ela é mais ou menos complexa, né? Para mim, funciona assim. Você pode, se você tem outra maneira de contar, né, como que a sua arte é complexa, de avaliar ela, né, de pontuar, você soma esse seu conhecimento, essas suas pré-definições, a isso que eu tô te falando, que é quantas horas você gastou, né, nessa arte. Isso pode também te ajudar bastante a organizar seu dia. Então, é muito legal você fazer isso. Eu vou produzir... É que assim, eu tenho um número muito forte 100, porque nossa, mais... Quantos anos trabalhando com 100 artes mês? Foram alguns anos. Então, eu fazia uma média de 5 artes por dia. Então, eu tinha que encaixar, né, no meu dia 5 artes. Aí, se eu tivesse as artes mais complexas, no outro dia eu ia estar programada para fazer artes mais simples, para subir o meu número, e eu ia equilibrando esse número de uma maneira visual. Eu sou extremamente visual. Aqui a porta aqui do escritório virou um calendário gigante, eu tenho um outro calendário gigante ali, e meu sonho é transformar essa parede inteira aqui que eu tenho do lado, que é uma parede branca, que eu não trabalhei nela ainda, num negócio preto, para eu sair marcando tudo, porque é só assim que eu consigo me organizar, sabe? Eu vou olhando, tenho minhas metas visuais, o que eu tenho que fazer de uma maneira visual, eu tiro essa informação da minha cabeça, né? Deixo espaço aqui na cachola para caber outras coisas que são mais interessantes para mim. Mas essas artes eram vindas de um briefing, tinha de tudo. Essas 100 artes sempre são assim, ou é arte de cliente, né? Ou é desenvolvimento brifado, ou é desenvolvimento para cliente não brifado, ou eram artes para o acervo de cilindro e acervo de digital. Como eu sempre tive bastante experiência em criação, quando eu criava para o acervo, por muitos anos eu fui muito livre, eu criava o que eu queria. Então, eu nessa época, que eu abastecia ao máximo de informação, porque eu tinha que jogar muita criação para fora, muita criação. E essas criações, claro, a gente sempre está ancorado em tendências, né, de mercado, o que vai rolar na próxima estação, se baseando nas cores, né, na estação do ano. Só que, por exemplo, quando você faz só para dar uma dica, né, quando você faz uma arte para acervo, pode ser que ela não venda naquela coleção específica. Então, assim, eu tô dentro de uma estamparia, né? Eu tenho um leque muito grande de clientes, vários nichos, e se aquela arte não sai, ela vai continuar ali para uma próxima estação. Então, a gente procurava fazer artes bem comerciais, pouquíssimas artes, assim, que se fosse uma tendência muito diferente, muito diferenciada, poucas artes, né, pontuadas por essa tendência, e o restante muito comercial, tá? E aí, a gente geralmente faz mais que uma coloração, né? Então, 2 colorações já ajuda você para que você, com o seu cliente, consiga olhar, e se ele for um cliente de uma moda que é mais noite,
ele consiga se identificar, mas se ele for um cliente que é uma moda mais dia, né, para usar no dia a dia, ele também consiga se identificar. Então, a coloração é o que vai mandar. A gente julga comercial, né, eu falo com muita facilidade no comercial. Eu tenho, acho que um vídeo no YouTube sobre esse assunto, tá? Dá uma olhadinha. Assim, é que são temas que saem sempre. O comercial é assim, ó, você vai ver, não importa, por exemplo, onça. Você consegue trabalhar a onça, né, o animal print, em todos os mercados. Se você for trabalhar para criança, você consegue. Você vai mudar o estilo da arte, vai deixar ela fofa, querida, e você vai conseguir trabalhar para criança. Se você for trabalhar para uma moda adulto, você vai conseguir. Você consegue encaixar ela na moda dia, na moda noite, na moda praia, na moda fitness, na cama, mesa e banho, não é? Quantas galeras aí tem roupa de cama de oncinha, de bichinho, decoração, né? Então você tem essa onça em tudo isso, e você também consegue encaixar a onça pro masculino, com a galera que é mais, sabe? Mais descolada. O que vai mandar? A sua coloração, né? Então a coloração e o tipo dos elementos, tamanho dos elementos, mas a onça é extremamente comercial. A onça é aquele padrão, aquele tema que tá calor, tem onça. Tá frio, tem onça. É classe A, tem onça. B, C, tem onça. Entendeu? Quer mais comercial que um animal print? E você consegue trabalhar isso com a coloração. A coloração ser comercial também é muito subjetivo, porque vai depender do nicho e vai depender da região que você vai atuar, né? Então, uma cor para cá é uma coisa, subindo para uma região mais quente é outra. Então, você tem que estar atento no que acontece naquela região, quais são as cores e roupas que são trabalhadas naquela região. Geralmente, né, um cliente, ele vai te trazer uma cartela de cores, ele vai trabalhar uma cartela de cores com você, ou você vai seguir tendências de mercado. Aí a gente tem, né, bastante pessoas, né, tem os sites do WGSN, só que esse é caríssimo, né, mas eles têm o Face, o Insta, né? O Z Fashion, tem Renata Branches, tem a Alessandra Marins, essa galera toda dando toques e dicas de tendência de mercado, o próprio Pantone, tá? O próprio site e redes sociais da Pantone mostrando as cores que vão acontecer. Seguir aí galera da Premier Vision, que manda bastante, outras feiras, enfim, você começa a seguir essa galera e você começa a ter acesso a essas informações de cartelas de cores, do que vai rolar nas próximas estações, ó, troquem entre vocês, galera, ó, sites, coisas bacanas que vocês podem buscar. Você seguir esse pessoal, você também vai ver que eles fornecem vários materiais que já estão bem acessíveis para você, como um freelancer, tendo um estúdio, comprar esses materiais, tá? Eu acho que agora os valores estão bem mais acessíveis. Enfim, tem várias pessoas especializadas que te trazem essa informação de tendência de mercado, de coloração principalmente, que é o que vai mais mandar, e de estampa e de tudo mais, para você criar essas estampas comerciais. Essas estampas sempre acontecendo, ó, xadrez é um clássico. Xadrez vai sempre acontecer. Listra é um clássico, vai sempre acontecer. Poá é um clássico, né? Floral, em todos os sentidos. Isso são estampas comerciais, estampas que acontecem sempre. E aí, alguma coisa diferente acontece no cenário que você troca a coloração e você consegue usar. Então, quando você vai fazer seu acervo de artes, tem as suas artes autorais, né? Aquelas que você quer chamar atenção, e tem artes comerciais, que são essas artes que todo mundo usa, para que essas artes comerciais te deem força, né, na venda, para que você sempre consiga estar mostrando a sua arte autoral a um ponto onde, se você quiser, você só trabalhe com a sua arte autoral. Então, é muito importante tá ligado nisso.
Isso vai ajudar na construção dos seus sonhos, né? Aí eu amarrei aqui também que toda essa organização que nós estamos conversando até agora, ela é que vai te dar segurança para você criar seus prazos, tá? Então, para você não falhar, na programação do que você tem que entregar para o seu cliente, você tem que ter muita propriedade do que está acontecendo no seu dia, no que você é capaz, né, de produzir, no que você é capaz de fazer. E eu posso dar uma dica para vocês descobrirem o que vocês são capazes de fazer, que é começar a cronometrar o que vocês fazem. É bem nóia mesmo o processo, foi isso que a gente fez. A gente comecei a trabalhar, marco o tempo, para o tempo, marco o tempo, para o tempo. O que aconteceu no meio do caminho que hoje eu não fui produtivo, e começa a mapear tudo que está acontecendo na vida de vocês para vocês descobrirem do que vocês são capazes. E o que você é capaz hoje vai ser diferente do que você é capaz amanhã, né? Porque você vai melhorando cada vez mais, você vai, né, mudando sua maneira de trabalhar, e isso vai refletindo no seu trabalho. Então, de tempos em tempos, pare e faça uma avaliação de como você cria os seus processos, de como você faz, né, do tempo que você leva para fazer as coisas, para você ser realmente uma pessoa capaz de dar prazos. Realmente capaz. E aí eu quero engatar essa conversa com vocês no seguinte olhar. Tenha consciência que o estado emocional de vocês vai sempre afetar a sua produção. O seu estado emocional faz com que você seja mais produtivo ou não. Então, quando você está feliz, você está animado, você está agitado, você tem um flow maior, né? E quando você tá apaixonado, ferrou, porque aí você fica viajando, pensando no amor e dispersa. E quando você tá infeliz, você tá triste, você não consegue dar tanto de si. E quando você tá vivendo um problema pessoal pancadão, aí fudeu de vez. Não pode falar palavrão. Mas é o que é. Então, você tem que estar atento a colocar nos seus prazos algumas variáveis. Então, assim, eu sou capaz de entregar em 2 dias essa arte. Eu tenho tudo isso aqui para fazer, porque você está organizando o seu fluxo de trabalho que você já tem, e aí você vai dar o seu prazo. Dá sempre aquela gordurinha. Sempre uma gordurinha. A não ser que o cliente te pedir uma urgência, você vai ajudar ele e você vai, né, salvar a pele dele em algum motivo e vai encarar aquele desafio com ele. Mas, se não, deixe sempre uma gordura ali. Isso porque se você entregar antes, o seu cliente vai ficar feliz. Você vai falar, ó, consegui puxar aqui, deu tudo certo, tá aqui. E ele vai ficar feliz. Mas quando você começa a atrasar, aí você começa a ter, assim, ruídos no seu relacionamento com o cliente. Porque quando você faz, se você tá sempre certinho, sempre em dia com o seu cliente, o que você faz, ele pode escrever, ele pode confiar. O dia que você tiver um problema, você vai falar para ele, ó, me desculpe, aconteceu isso aqui. Eu não vou conseguir te entregar. Ele não vai te jogar uma pedra, porque ele sabe que você sempre faz bonitinho. E se acontecer alguma coisa que realmente tirou vocês, né, te tirou do fluxo, um problema, você vai compartilhar com ele, ele vai te acolher, ele vai entender, né? Então, você tem sempre, quanto mais controle você tem do seu processo, que é o tempo que você leva para fazer as coisas, como que você tá, né, vivendo o seu clima. Então, se você tem que dar um prazo e você sabe que você tá numa semana que você não tá bem, que você tá doente, que tá numa bad, que tá muito doido, apaixonado, você fala, putz, essa semana pode ser que eu falhe. Porque a gente falha o tempo todo. Então, eu vou estender um pouquinho esse prazo aqui, porque se eu pisar na bola, eu tenho essa margem aqui de segurança e assim você vai trabalhando. Então, são tantas coisas que você tem que se mapear, né, para você realmente ter controle do seu processo e atingir
níveis de resultados expressivos, né? Você tem que ser uma pessoa, você tem, né? Você pode ser, você tem se você quiser, né? Uma pessoa de resultados expressivos, né? Você tem que, é um mergulho para dentro, é um mergulho em autoconhecimento, tá? É um mergulho de olhar como que você faz tudo que você faz, descobrir os seus pontos que precisam de melhoria e ir fechando essas lacunas e ir trabalhando. E o começo desse processo, ele é extremamente desconfortável, como todos os inícios de processo. Então vai ser um saco você cronometrar. Você não vai ter, você vai falar, meu, que inferno isso aqui. Você vai xingar, vai ter dia que você não vai marcar, vai ter dia que você vai procrastinar para começar a fazer essa parada. Você vai se enrolar todo, aí toda vez que você falhar, toda vez que você atrasar, toda vez que você pipocar e tiver que fazer de madrugada e o seu trabalho não sair tão bem quanto você queria, porque você teve que correr, você lembra disso aqui que eu falei. Porque é isso que você vai fazer, porque é isso que eu faço. A gente só lembra do que a gente tinha que ter feito na hora que o bicho pega. Por que nós somos assim? Não sei. Então, é essa organização do todo que vai te dar segurança, tá bom? Que vai fazer você ser dono do seu nariz e da sua palavra, tá? Esses processos te ajudam a evoluir e tudo isso, gente, tudo isso vocês vão trabalhar como diferencial. Tudo que você descobrir que você tem um processo e que esse processo pode ser melhorado e que esse processo é legal, você vai usar ele como diferencial no mercado, tá? Trabalhe em tudo isso para ser um diferencial. Então, assim, se eu sou uma pessoa que tem capacidade de fazer um alto volume de artes, isso pode ser trabalhado como um diferencial se assim eu quiser, tá? Então, se eu sou uma pessoa que dá um prazo e o prazo é certeiro, isso é um diferencial. E dê um jeito sempre de deixar muito claro para o seu cliente que esse é seu diferencial. Então, você expõe isso de uma maneira, do seu jeitinho de ser, e você prova isso, né? Você prova com atitude, porque você pode falar o que você quiser, e se não fizer, a sua palavra não tem valor nenhum, né? A atitude é o que manda. Então, tudo isso é o que constrói seus diferenciais para você criar relacionamento com empresas e clientes, líderes e equipe, tá? Para você ter sempre resultados expressivos e para você gerar confiança neles, né? Gerar valor, tudo é valor, tudo é valor. Essa organização pode ser um saco no começo, mas vai ser incrível para os resultados. E quando você começar a colher os resultados, quando isso não for mais desconfortável, quando sair da bagunça, quando aquilo tiver, esses comportamentos estiver incorporados, você não vai mais precisar anotar. Assim, cuidado, tá? Porque eu já tive fases também que eu deixei de anotar e me ferrei. Alguma coisa você ainda deixa amarrado, porque aí a gente fica confiante demais e se estrumbica, sabe? A gente tem que cuidar com o nosso excesso de confiança. Então, algum pontinho deixa para você amarrar. Nem que seja, tipo, só uma meta semanal. Se esse for o seu desejo, ou, não importa. Se você tem uma meta, seja ela qual for, se é para números ou se é para desenvolvimento, né, de profissional, pessoal, não sei, deixa alguma coisinha amarradinha só para você se cobrar, porque o dia a dia nos engole, a rotina, os problemas, os desafios, né, os clientes ficam muito doidos, a gente fica mais doida ainda, a gente se apaixona e a piraceira acontece e a gente se perde no caminho. Aí depois a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Já estava tudo dominado e tá lá você descabelado sem saber o que aconteceu, tá bom? Então se amarra, porque os desafios vão acontecendo o tempo todo e tudo pode te tirar do seu caminho, tá bom? Então tudo isso que eu falei até agora loucamente é só para vocês entenderem que esse autoconhecimento ele vai da parte técnica
até a parte mais profunda que vocês têm, né? Como vocês fazem as coisas. Todo esse flow é que vai fazer você ser aquele designer capaz de você fazer o que você quiser, tá? Isso em relação à sua arte, em relação ao volume, em relação a tudo isso, tá? Esse mergulho no autoconhecimento. Por isso que quem compartilha conhecimento sempre tem tantas essas conversas. Ah, beleza, eu quero aprender a desenhar, cala a boca aí e abre o Photoshop. Mas eu preciso falar para vocês, entendeu? Porque é isso que manda. São esses detalhes que fazem você se destacar no mercado, você ter diferenciais. São os detalhes mais íntimos. São as entrelinhas que vão fazer você se destacar no meio do mercado. Porque informação tá aí para todo mundo. E cada vez mais. Saber desenhar, muita gente sabe. Tem gente talentosíssima. Tem gente que, meu Deus, dá vontade de chorar quando você olha o trabalho, né, de beleza. E não quer dizer que essa pessoa vai ter destaque, tá? Não quer dizer que essa pessoa vai chegar no mesmo lugar. E então, como eu sempre falo, o mercado tá aí para todo mundo, mas você tem que ter os seus diferenciais para que esse mercado olhe para você. E diferencial é aquilo que você tem de mais profundo. Como você vai usar isso, né, ao seu favor? E aí, com isso, você consegue o seu lugar no mundo, sai daquele mar de escassez e concorrência, não sei o quê. Sabe quando você olha para dentro e transforma tudo que você tem em diferencial no mercado? Isso cria relacionamento, isso cria laços e não tem como alguém competir com você, porque o seu jeitinho é o seu jeitinho de fazer, entendeu? Às vezes ele pode ser um jeitinho meio bagunçado, meio confuso, mas é o que tem que ser, gente. É a base de tudo. Você pode ser o rei das galáxias ali. Eu ia falar um palavrão. Rei das galáxias de ou Photoshop, ou artes manuais. Se você não tiver toda essa pegada, você não vai, as pessoas não vão te conhecer, não vai ver, você não vai ter destaque, tá? E era isso, gente. Então eu queria falar que clareza, sabe? Clareza de pensamento, clareza de propósito, clareza de espaços, de objetivos, de arquivos. Toda essa clareza, tudo que você olhar de frente e tirar os ruídos é o que vai trazer os resultados para vocês, tá? E eu ia encerrar essa conversa agora, mas me veio uma parada aí na cabeça, duas paradas, que é uma, se você for uma pessoa que vai trabalhar com altos volumes produtivos, e dependendo do seu mercado que você vai atuar, você só vai ser capaz de cobrar um valor, né? Então, se você é diferente você negociar com um cliente de altos volumes, é diferente você negociar com um cliente que vai te pedir 2, 1, 3 estampas conceito, tá? Então, se você vai fazer aquela estampa, sabe, você vai conseguir ter um valor agregado nela muito maior, muito alto, né? Isso não quer dizer que você vá trabalhar menos, porque essas estampas dão um trampo do caramba, mas você vai conseguir ter uma negociação maior. É um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de público, é uma outra pegada. E que você pode sim escolher trabalhar apenas com isso. E se você decidir trabalhar com altos volumes, você tem que ter consciência que, né, geralmente isso é quem está mais perto da indústria, das empresas que fazem grandes números de confecção, assim, você tem que ter consciência que você não vai conseguir negociar valores muito altos, porque eles vão te abastecer com muita coisa, né? E aí você vai ter um número menor de negociação, tá? Então, assim, se você pretende trabalhar vendendo sua arte a partir de 800, 900 reais, é uma história, é um público.
Se você quer trabalhar a sua arte ali na casa dos 400, 500 reais, é outra história, tá? E pode ser que você tenha um cliente que trabalhe com um valor um pouco menor, onde o teto dele é ali seus 450 reais. Pode ser que você tenha artes localizadas, né? Que aí pode ser que seja um valor um pouco menor também. Só que você vai ver o quê? Se esse cliente ele te dá volume de trabalho, né? Qual que é o montante, o que que acontece nesse montante, nesse dinheiro, quando soma tudo isso, é que ele aparece. Por isso é tão importante você ser extremamente produtivo, para que isso te dê um retorno, para que isso, né, tenha um reflexo mesmo. Então, ok, eu tô trabalhando com 400, 500 reais, a arte, né, se você já conseguiu chegar nesses números, se esse número que eu tô falando é baixo para mim, mas ele ainda é alto para você, relaxa. Você vai conseguir chegar nesse mercado trabalhando, melhorando seus clientes. O importante é você começar, entrar no mercado, começar a gerar seu nome, sua história, seu portfólio, e aos poucos você vai sabendo dos valores de mercado, porque nós todos aqui temos o compromisso de compartilhar com os nossos coleguinhas para que eles não fiquem no limbo, passando horrores, trabalhando para sempre sem receber valores que, né, que dê para dar uma boa qualidade de vida para eles. Então a gente vai começar a trocar valores, vai começar a se ajudar, vai começar a melhorar esse mercado, dar um norte para as pessoas, tá? Então eu não sei qual é o espaço que você tá. Se esses valores que eu tô falando você considera pouco ou se esses valores que eu tô falando você considera muito. Não importa, você vai subir as escadinhas, porque conforme a gente começar a falar números, você vai saber onde você tá. Você vai saber se você pode crescer, você vai saber se você pode melhorar os seus custos, os seus preços, tá? Então você vai ter uma noção. Aí você também vai saber que a partir daquele momento que você chegar aqui, é um outro trabalho para alcançar um outro cliente, para continuar subindo a escadinha, se assim for o seu desejo, né? Porque pode ser que você chegue, eu cheguei nos 400 reais, nos 500 reais e para mim tá legal. Era aqui que eu queria chegar. Esse número me faz feliz. Esse meu volume de trabalho me faz feliz. Então, é o seu lugar. E ninguém tá certo ou ninguém tá errado. E a indústria, como é de grande volume, ela não vai te pagar muito por arte, porque ela vai te dar muita arte. Então, você tem que ter essa consciência também, tá? Tendo a consciência que é importante você sempre se posicionar, porque os altos volumes de artes também deixam a gente muito cansado. Por exemplo, faz 20 anos que eu trabalho nessa pegada e eu tô muito cansada, né? Então eu tô cansada, então isso faz com que não tenha, né? Eu não me sinto mais completa, cheia, surgiu um vazio. Foi aí que eu descobri esse compartilhar com vocês, que me deixou feliz de novo, né? Então não é também a pegada financeira. Financeiramente, ok, tava massa para aquilo que eu julgo que é ok, que tá massa. Mas começaram outras coisas a me fazer falta. Então, se você hoje é um artista que tem essa pegada industrial, né? Ou quer ter, porque você pode querer ter, você consegue ser muito próspero também com esses valores, porque volume, gente, isso vira um boom. Mas você tem que pensar daqui X tempo, como que eu quero trabalhar? E aí, ir cuidando muito bem da sua imagem, né? Porque você vai ser associado a aquilo tudo que você está mostrando, né? Então, você tem que ir pensando onde você quer chegar e planejando seu futuro de como você quer trabalhar no mercado. Então, é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. O importante é vocês fazerem aquilo que faz sentido para vocês, que deixa vocês felizes. O que eu quero dar, o que eu quero compartilhar é os meus processos para ajudar vocês a organizar o sonho de vocês, seja lá qual for esse sonho, tá bom? Da maneira mais verdadeira, aberta e possível que eu conseguir. E quando vocês tiverem um outro olhar sobre alguma coisa que eu falei, troca comigo. Manda para mim
troquem ideias de mercado, troquem valores, ajudem as pessoas a trabalhar em outras regiões, ajudem a gente a criar uma base de valores onde todo mundo sabe que está fazendo o correto ou que tenha aquele leque, sabe? De putz, pelo menos eu sei que aqui eu posso chegar e vou trabalhar até chegar lá e esse valor eu vou conseguir chegar e você vai na sua escadinha, vai subindo e vai subindo, tá bom? Porque vamos gerar milhões, gente. Aqui é riqueza, luxo e glória para todo mundo, amém? 1000 beijos no coração. Continuem me mandando perguntas, por favor. E me mandem esses textos gigantes que vocês pedem desculpa, que eu amo e que eu choro que nem uma retardada. Me mandem, porque eu amo, amo, amo. Tá bom? Me faz feliz. É esse tipo de compartilhar que vocês mandam para mim que é a razão de eu estar aqui. Tá bom? Então não peçam desculpas em textão. Pensa, gente, uma pessoa que fala como eu, quanto que eu não posso escrever? Milhões de letras. Beijo no coração, tá bom, gente? Beijo, amo tudo isso que eu tô vivendo e é isso.